Quando Jesus diz para alguém, os teus pecados estão perdoados, a palavra que designa isso tudo tem a ver com cura. Então, a preocupação de Jesus não tinha a ver com pecados morais nem éticos, tinha a ver com a consequência da transgressão da consciência e o mal que isso produzia. Psicossomático, Espiritual. mental, espiritual, Caramba. distúrbios emocionais, loucuras, Você tá dizendo endemoniamentos. que tudo vinha desses pecados, todos os outros males Decorriam desse daí. ponto. Pecado é doença do ser. É quando você rompe com o alinhamento da consciência, mente, alma, espírito e a desembocadura saudável disso na produção da saúde do corpo. Você abre algumas lacunas. Lacunas. A psicossomatização vem daí, tanto quanto os transtornos mentais Caramba. e de caráter e de todas as naturezas decorrem disso aí, não é? Saiu do prumo e começa a pender para um lado. A palavra é pender. É a palavra que Paulo usa em Romanos 7, é pendor. Que você pode desenvolver o pendor para o espírito ou você pode desenvolver um pendor para a carne. Carne não está falando do teu corpo, ele está falando daquilo que naquele tempo designava obras que adoeciam o ser, que faziam mal ao caráter, à mente, ao pendor da carne, que tem a ver com ódio, ira, abuso, com objetificação sexual, com todas essas coisas. Então, o Evangelho, quando você lê sabendo do que se trata, ele se transforma num compêndio de saúde humana incomparável. Só essa visão que você está me colocando agora já me abre uma série de questões aí, né? Porque se a gente compara o Antigo Testamento com o Novo Testamento, e eu acho que isso é o mais complicado para quem lê a Bíblia, né? O que eu pego do Antigo Testamento? O que vale, porque valia naquela época, mas hoje em dia não faz sentido. Para que serve o Antigo Testamento? É para a gente entender o momento histórico e aquele povo. Porque tem muita gente que pega coisa do Antigo Testamento e trata com os dias de hoje. Aí como vigente. Tem perseguição aos homossexuais, apedrejamento de mulheres, sei lá, você pode usar para qualquer coisa. Qualquer coisa. É muito igual, perigoso, né? Vira uma xaria do Alcorão. Exatamente. Entendeu? Como o Estado Islâmico pode pegar o Velho Testamento e fazer tudo que faz com base das xarias do Alcorão. Como a gente faz para pegar isso só o lado de aprendizado e de cultura e não se deixar contaminar por só isso? Aprendizado, nada, quase nada. Cultura. Entender uma época. Para mim, o Velho Testamento é só cultura. Até porque o Velho Testamento foi escrito durante o processo. Como assim? Ou seja, ele começou não a ser escrito, mas a ser concebido como princípio do povo hebreu. Primeiro, o princípio dos semitas, que depois dele procederam os hebreus. Depois dos hebreus procederam os israelitas. Depois dos israelitas vieram os judeus. Que as 12 tribos, e aí fica uma das tribos. Ficou só a tribo de Judá com a tribo de Benjamim. Isso. E as outras 10 do Reino Norte se perderam e se miscigenaram no primeiro cativeiro, quando eles foram levados pelos assírios. Os judeus foram levados para cativeiro em Babilônia pelos babilônios bem depois. Exato. Primeiro foram os do Reino Norte. Se miscigenaram. Tem uma muito de aprisionamento, né, do povo. Né? E depois pelos egípcios. Os judeus tiveram muito pouco tempo de liberdade e de autonomia coletiva. Porque eles vieram de Abraão, aí peregrinaram, aí vem a história de José, filho de um dos 12 filhos de Jacó, que os irmãos querem matar, está lá em Gênesis 32 em diante. Aí ele vai escapando, acaba no Egito, na casa de Potifar.
Aí tem aquela história de que a mulher do Potifar quer comer José de qualquer maneira, quer dar para Ah, é? ele, era uma gostosa. O José era um garotão, ficou doido, mas falou: não, eu não vou transgredir, ela tem dono, ela é casada, eu não vou fazer isso com um cara que me acolheu. Aí ela foi para cima dele quando o marido estava viajando e ele empurrou ela. Ela pegou, tirou a roupa, jogou em cima dele, ficou pelada E acusou. e gritou: esse tarado quer me agarrar. Conclusão: pegaram José, jogaram no calabouço, ele ficou anos no calabouço. Ele sai de lá por conta de interpretação de sonhos, porque ele sonhava muito e ele interpretava os sonhos que ele tinha. Sonhos proféticos? Sonhos proféticos. Aí ele teve 2 sonhos com 2 colegas de prisão. Aí ele disse: olha, infelizmente o faraó vai te tirar daqui, mas você vai morrer. E você vai sair daqui e vai voltar a servir vinho na mesa do faraó e vai ser preservado. Agora, quando você sair, não esquece de mim. Aí o cara saiu, esqueceu dele, ele ficou mais um tempão preso, até que um dia o faraó teve um sonho e todos os sábios do Egito não conseguiam de modo algum decifrar. Chamar, e o cara do vinho, o copeiro, falou: olha, cara, tem um carinha sujeito que me tirou de lá, posso chamar? O faraó disse que sim e contou o sonho para o José. Aí o José disse: olha, o seu sonho é simples. O Egito, que é o celeiro do Oriente Médio aqui, o Rio Nilo, vai ter mais 7 anos de superabundância de safra. E depois você vai ter 7 anos de pauperismo absoluto. Então, eu sugiro que você escolha um melhor gestor que você possa, você acumule e crie silos e silos e silos de grãos equivalentes à possibilidade de alimentar o povo nos 7 anos de fome. Aí o faraó falou: que homem melhor eu teria para você do que você, que consegue discernir meus sonhos, olhar para o meu futuro e ainda me dar conselhos práticos. Você é o cara. Aí o José virou o governador dessa gestão, até que os pais e os irmãos chegaram lá, anos depois, não o reconheceram, mas ele reconheceu a família, sentiu uma dor enorme, até que um dia ele se revelou aos parentes. Eles ficaram no Egito 430 anos. Caramba. Só que José morreu e eles se transformaram em escravos. É aí que entra a história de Moisés, que tira os caras de lá, essa coisa toda. Por que ele se transforma em escravo, sendo que ele tinha um cargo bom e confiança? Porque ele morreu. Aí a nova geração, como é aqui, eu não preciso ir muito longe. Basta passar 20 anos, ninguém lembra de mais nada. Coisa nenhuma. Eu fico repetindo histórias óbvias para esse pessoal e a gente que estava viva na época que não lembra, ainda mais a garotada. E que não se inteira de nada. Aí, daquele mesmo modo, eles esqueceram José e era um contingente que crescia mais do que o povo egípcio. Faraó ficou com medo, colocou-os sob trabalhos forçados. Construíram muitas grandes obras do Egito, foram construídas também pelos hebreus, os etíopes, outros povos, hititas, gente assim. Aí eles saíram para tomar posse da terra que mana leite e mel, que de fato não mana nem leite nem mel, né? Se você plantar e fizer esforço, ela é fertilíssima. Mas se depender do espontaneísmo natural, não acontece nada. Aí ficaram naquela coisa, às vezes dominavam um dos povos de Canaã, outras vezes os povos se levantavam. O calcanhar de Aquiles eram os filisteus, que lutaram contra eles o tempo todo, até Davi eliminar todo mundo. Aí eles tiveram um período de paz com Davi e com Salomão. Quando Salomão morreu, 2 filhos dele assumiram, um deles assumiu e o outro se revoltou. Roboão assumiu o trono e Jeroboão ficou com ódio, aí dividiu o reino no meio. 10 ficaram com Jeroboão no lado norte e o sul todo, Judéia e Benjamim, ficaram então com Roboão. E aí dali para frente nunca mais houve um povo só. Eles foram para cativeiros, aí de novo os judeus foram para o cativeiro em Babilônia,
70 anos depois começaram a voltar, mas até o dia de hoje tem judeu naquela região mesopotâmica, tanto no Irã quanto no Iraque, que não voltaram até ao dia de hoje. Eles estão lá, eles têm um convívio harmônico Sim. com os islâmicos, que foram os que assumiram depois. Aí os judeus voltaram, mas não tinham ainda autonomia. Você está falando da criação do Estado de Israel? Não 48, ainda estou lá antes de Jesus nascer. Eles começam a voltar, Eles então. começam a voltar 70 anos depois de Nabucodonosor tê-los levado para o cativeiro. Então eu estou falando de 560 a.C. Tá. Aí eles começam a voltar. Aí